Amém, gente? Glória a Deus. Então você abriu a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 26, verso 31. Amém? Todos estão comigo? Amém? Quem está vivo dá um glória. Amém, glória a Deus. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus conchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira, de acácia, e cobrirás de ouro, os seus conchetes serão de ouro, e para eles fundirás 5 bases de bronze. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, Jesus. Fala conosco nessa manhã para que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com um entendimento perfeito daquilo que o Senhor sonhou para nós sobre o nosso relacionamento contigo. Para que ninguém aqui dessa igreja, Senhor, tenha falta de nada sobre essa questão, mas que todos possam conhecer o Senhor em plenitude daquilo que está disponível aos homens, ou que estiver disponível, Senhor, a cada um de nós aqui individualmente, mas que a gente não fique aquém daquilo que o Senhor quer se revelar, e que a gente possa contemplar tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, nós estamos lendo aqui então um trecho onde o Senhor vai dando uma ordem a Moisés, de que ele vai construir um templo, e o Senhor está falando ali como serão os móveis do templo, e também está determinando neste exato momento onde nós lemos, que se faça um véu que separe um pedaço do templo, uma parte do templo, para outra parte do templo. Então eu não sei se vocês já ouviram falar do véu do templo. Eu imagino que muitos irmãos já ouviram falar sobre isso. E se algum ainda não ouviu, hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre isso e vai entender o que era esse véu do templo. Lá em Números, no capítulo 18, verso 7, diz que qualquer pessoa que tentasse ultrapassar esse véu, sem que fosse da linhagem dos levitas, fosse um sumo sacerdote, que passasse por um processo religioso, por um rito religioso, passando ali pela bacia de bronze, purificando suas mãos, sendo ali naquela bacia de certa forma julgado por Deus, ver se poderia entrar naquele lugar. A Bíblia fala em Números 18, 7, que qualquer pessoa que tentasse fazer isso, morreria naquele mesmo instante. Então aquele véu, eu quero que vocês imaginem comigo que aqui na plataforma a gente teria um lugar separado do restante. O templo era nesse formato. Não era um lugar mais alto, mas era um lugar separado por um véu. Onde no átrio, todos os judeus podiam estar. Fora do átrio, no pátio, até os gentios poderiam entrar. Mas do véu para trás, só o sumo sacerdote podia entrar. Aquele era o momento que Deus estava governando a terra nesse formato. Foi o Senhor quem estabeleceu essa separação. Foi o próprio Deus quem pediu para que aquele véu fosse construído. Ninguém aqui nunca deve ter visto, eu acredito, é muito provável, né? Vamos dizer assim, que ninguém aqui tenha visto algo parecido com esse véu, no sentido de tamanho, de magnitude. Para vocês terem uma ideia, o pé direito desse prédio tem mais ou menos uns 6 metros. O véu tinha 18 metros de altura. Então é 3 vezes isso aqui. Tinha 9 metros de comprimento. Então era algo esplendoroso. Ele tinha
mais ou menos uns 7 centímetros de espessura. Então era algo, e era toda uma obra de artista, tinha vários querubins desenhados e bordados nele, e era algo majestoso. Era algo majestoso, era algo feito e pedido pelo próprio Deus, mas era algo que sinalizava para nós uma dispensação, que sinaliza para nós uma dispensação, ou seja, um jeito de Deus governar diferente do que é hoje. Porque o que tinha depois desse véu que ninguém podia entrar? No templo, existiam vários móveis. Tinha um altar de sacrifício, tinha o altar do incensário, tinha um candelabro, tinha uma bacia de bronze. Ou seja, tinha vários móveis que ficavam lá no átrio, que os sacerdotes faziam todos os rituais ali do lado de fora. Então o candelabro, por exemplo, ele precisava ser aceso todos os dias, e isso era um mandamento perpétuo. E nós estávamos falando agora há pouco, nem ia tocar nesse assunto, mas nós falamos sobre o espírito da lei, Então tem um espírito nessa lei, porque nem existe mais esse candelabro hoje, ninguém sabe onde está. E por que Deus falou que esse seria um mandamento perpétuo, sendo que hoje não é possível mais cumprir esse mandamento? Na verdade o que aconteceu? Esse mandamento mudou de lugar. Antes você acendia um candelabro num templo, agora você acende o candelabro dentro do teu coração todos os dias. Amém? Então o princípio da lei continua, mas continua agora não lá no templo, mas continua no templo aqui. Então se nós olharmos para cada móvel dá uma lição para nós, cada móvel traz um ensinamento, cada móvel traz um princípio. E tinha um móvel, tinha um objeto que ficava para trás do véu. Era a Arca da Aliança. Um baú de mais ou menos 1,20 m, 1,5 m, por uns 60, 80 de altura, feito de madeira de acácia, coberto de ouro, com 2 varas de acácia também cobertas de ouro que atravessavam. Na tampa deste baú, tinham 2 querubins, que tocavam suas asas um com o outro, um virado para cá, o outro virado para lá, e as asas deles se tocavam. Isso também traz uma lição para nós, falando da comunhão, falando da unidade, falando que para adorar a Deus e para manifestar a glória de Deus não se faz isso sozinho, mas se faz no coletivo. Mas não é isso que eu estou falando, não é mais um princípio que a palavra nos ensina. Dentro dessa arca tinha a vara de Arão, tinha um vaso com o maná e tinha as tábuas do mandamento. Mas a parte mais importante dessa arca, que era através dela que o Senhor manifestava a sua glória. Era através dela que o Senhor manifestava a sua voz. Era no meio dos querubins que saía a voz do Senhor. E aí a gente percebe então que a dispensação antiga mostrava para a gente que a voz do Senhor só era expressa, só era disponibilizada, só era manifestada para aquele que podia atravessar o véu do templo. E era então o sumo sacerdote. Amém? Então nós olhamos agora para essa lição e a gente entende que no Antigo Testamento talvez o Senhor falasse com alguns homens quando Ele quisesse, porque Ele é Deus. Mas no geral, a forma como Ele decidiu ter relacionamento com o homem foi através de expiações, de pecados através de sacrifícios de animais, para que o sangue dos animais pagassem a conta, porque o sangue no mundo espiritual é uma moeda. Ele escolheu que só falaria aos sumos sacerdotes a partir de um ritual religioso. E este véu sinalizava para nós que Deus estava separado da humanidade. Quem separou-se um do outro? Quem que pediu a carta de divórcio? Foi Deus? Não, foi o homem. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Quando o homem errou, ele fechou aquela igreja do Jardim do Éden que eu falei para vocês. Onde Deus era o pregador, tinha culto todo dia, só tinha 2 membros, e em 24 horas a igreja desandou. A igreja que funcionava tão bem. Mas, onde tem homem, por menos que tenha, há sempre esse risco iminente. Então o homem se separou de Deus naquele dia. Deus criou meios para que continuar acessando o homem acessando a Ele, mas agora com certas restrições e limitações. E dando para nós sempre esse sinal. Falou assim, olha, vocês aí e eu aqui.
De fato e de verdade, nós vamos ver daqui a pouco, no final da história, que o Senhor ele trouxe reconciliação com o homem, mas nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 5, 8, diz assim que talvez alguém que seja bom se encoraje para morrer por alguém que também seja bom. Mas Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós, entregando o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando nós ainda estávamos no pecado. Então quando eu e você não tínhamos nada para dar ao Senhor, Ele entrega ao seu Filho mesmo assim. E o Senhor reconciliou o homem de volta consigo então. Mas, se antes nós tínhamos uma dispensação onde Deus sinalizava para nós, vocês aí e eu aqui, como é que nós vamos resolver esse problema? O véu do templo, ele servia para separar este lugar santíssimo, o Santo dos Santos. O véu do templo também servia para embrulhar a arca quando ela fosse transportada de um lugar ao outro na época de deslocamento do templo, porque eles eram nômades nessa época. Então toda vez que eles iam mexer com isso, os filhos de Gerson, né, que era uma das tribos, uma das famílias, pegavam o véu do templo, cobriam a arca, carregavam o templo e se estabeleciam de novo em um outro lugar por causa do deslocamento de quando eles eram nômades. Então o véu servia sempre para tampar e cobrir a arca, seja na vertical ou seja embrulhando ela. Então a arca simboliza a presença de Deus e o véu simboliza então essa separação em todo momento. A arca da aliança, como eu falei para vocês, ele era o lugar onde Deus falava e se manifestava. E uma coisa que eu sempre falo, é que a Bíblia diz assim que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas quando nós vemos a arca da aliança no Antigo Testamento passando de um lugar para o outro, a presença de Deus ela é tão forte na arca, que uma vez quando Davi estava transportando a arca balançou, Uzá tentou segurar essa arca, quando ele foi tocar na arca, morreu na hora. Ah, mas por que Deus era tão mal assim, pastor? Ele estava tentando segurar, ele foi com uma boa intenção. Não, faltou reverência. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas também tem que haver reverência e temor. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se manifestou um dia como uma pomba, quando Jesus foi batizado. E isso mostra para nós que ninguém consegue pegar uma pomba assim à torta direita. Quando você chegar perto dela, ela se espanta. Assim também a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não espantem o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Então, da mesma forma como a presença de Deus ela é gloriosa, ela é poderosa, assim como ela se manifestava na arca dessa forma, nós temos que entender, ela pode ser tudo isso, mas ela precisa ser reverenciada. A presença de Deus é algo maravilhoso, é lindo, ela traz liberdade, traz libertação, como nós pregamos ontem, mas ela precisa ser reverenciada, e a presença de Deus precisa ser cuidada, precisa ser tratada dessa forma. Eu tenho falado aos irmãos algo que para mim foi uma chave. Nós não combatemos pecado tentando vencer pecado, nós combatemos pecado tentando conservar a presença em nós. Muito melhor do que você ficar lutando contra o pecado é você considerar que o Espírito Santo de Deus habita em você e que você não pode entristecer esse Espírito Santo. Muito melhor do que você ficar preocupado se vai mentir, se vai ver isso, se vai acessar aquilo, se vai fazer aquilo outro, se vai usar tal coisa. Isso tudo sendo pecado. Muito melhor do que você se preocupar com essas coisas, você se preocupar, não, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, Ele habita em mim, e a presença dEle é algo maravilhoso demais para eu perder por causa de alguns segundos ou minutos de prazer. Eu não vou ceder a isso, porque muito mais importante do que minha própria vontade e o meu querer, é a presença do Senhor dentro de mim. Então agora, me parece que nós temos um problema até aqui, onde o homem está separado de Deus. Mas eu quero convidar você agora a ir comigo lá para o livro de Mateus, no capítulo 27. Se você puder abrir comigo Mateus, capítulo 27.
O homem, até aqui, no momento da nossa mensagem, está separado de Deus por meio deste véu que foi pedido pelo próprio Deus. Mas olha o que acontece em Mateus 27, do versículo 45 em diante. E desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona, que é 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, estendeu a Jesus e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele disse: está consumado, e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Jesus, quando ele estava na cruz, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. E quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês já sabem que Jesus, ele é a incorporação, a encarnação do próprio Deus, do Filho de Deus, do ungido de Deus, do Cristo, daquele que é eterno, daquele que participou de toda a criação, daquele que, quando Deus falou assim: façamos o homem, ele estava ao lado, concordando com o que Deus estava fazendo. E aquele que era Deus desde a eternidade, então veio se manifestar em homem, se encarnou em homem, e é Jesus. Nunca, em toda a eternidade, na história de Jesus, ele esteve desligado ou desconectado do Pai e do Espírito Santo. Nunca, exceto neste momento. Porque eles são como um, eles são três em um. Eles andam em plena concordância, honra. Eles andam num lugar de tanto cuidado, de manifestação de cada pessoa, a cada tempo, que eles se tornam um. Eles são tão blindados nessa comunhão deles, que eles são como se fossem uma só pessoa. Então o Filho nunca tinha se sentido longe do Pai. Jesus nunca tinha se sentido órfão, nunca tinha se sentido desamparado. Só que quando Jesus estava na cruz, meu irmão, até aquele momento ele não tinha pecado, porque ele não pecou. Nele não encontravam culpa. Jesus foi completamente inocente diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Mas neste momento, quando ele estava para entregar o seu corpo, entregar o seu espírito, quando ele estava para morrer, para expirar na cruz, o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre Jesus Cristo. O pecado desde quando o homem caiu lá no jardim do Éden. Seus filhos mataram um ao outro.
Os pecados que aconteceram durante toda a história da humanidade, em Sodoma e Gomorra, que Deus olhava para a terra, ou antes de Noé, quando Deus mandou o dilúvio. E todo o pecado da humanidade até aquele momento foi lançado sobre Jesus, mas não só até aquele momento, porque até aqueles pecados que não haviam sido cometidos, que eram os meus pecados, os seus pecados também estavam sendo lançados sobre Jesus. E Jesus, tomando sobre si todo o pecado da humanidade, pela primeira vez em sua história, ele sentiu o que era ter o pecado em si, e pela primeira vez na história ele sentiu o que era estar desamparado, o que era estar longe do Pai, porque o Pai, Deus, que é santo, não habita onde tem pecado, não está onde o pecado está. E quando o pecado da humanidade foi lançado na cruz, foi pregado em Cristo Jesus, Jesus se sentiu sozinho pela primeira vez. E eu acredito que esse foi um dos maiores sofrimentos que Jesus sofreu por nós. Porque quando o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele pela primeira vez, ele se desconectou do Pai. E aí ele disse: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez Jesus se sentiu sozinho. E quando ele falava Eli, Eli, lama sabachthani, os homens que estavam ao redor dele falavam assim: olha, ele clama por Elias. Mas por que por Elias? Meu irmão, você percebe que tem um ruído de comunicação entre a voz de Jesus e os homens daquela época? Jesus está falando uma coisa, as pessoas estão entendendo outra. Isso não aconteça conosco, amém? Que a voz do Senhor seja clara, seja nítida, que ela seja expressada pela boca dele, mas muito bem ouvida pelos nossos ouvidos também. Para que quando ele falar Eli, Eli, a gente não entenda Elias. Para quando ele falar para a gente uma coisa, a gente entender exatamente o que ele falou. O nosso Deus é um Deus de clareza, de transparência. Nosso Deus é um Deus que gosta de trazer as coisas à luz. Deus não gosta de coisas escondidas. Deus não gosta de trevas. Deus não gosta de coisas apagadas. Deus gosta de coisas que são trazidas à luz. Quem trabalha com coisas que estão nas trevas é Satanás. Quem trabalha com informações, segredos que estão escondidos é Satanás. Mas Deus, Ele gosta de trazer tudo à luz, porque quando vem a luz, quem trabalha é Ele. Então, se o nosso Deus é um Deus de clareza, quando Ele falar, nós vamos entender o nosso Deus com clareza, amém? Porque Ele vai falar com clareza, mas eu também preciso ouvir o que Ele está falando. Agora, se o meu coração estiver desviado, Deus fala Eli, eu entendo Elias. Mas olha o que foi acontecendo. No verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e todo mundo que narrou isso, todos os evangelistas que contaram isso, escreveram essa parte como uma informação importante. De alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Quem pediu para que o véu do templo fosse construído, gente? Vocês podem responder. Quem que pediu? Foi o próprio Deus. Quem vocês acham que rasgou? Foi o próprio Deus. O Senhor estava sinalizando para nós. Humanidade. Ou um recado mais individual. Dani, Zé, Juliano, sabe esse véu que nos separava? Eu mesmo pedi para fazer, mas eu mesmo estou rasgando ele agora. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, do céu para a terra, porque do mesmo jeito que a voz que mandou construir veio do céu para a terra, a voz que mandou rasgar veio do céu para a terra também, porque Deus já tinha um plano para se reconciliar com o homem. Deus nunca quis ficar inimigo do homem, Deus nunca quis manter inimizade com o homem. Na verdade, o que Deus sempre sonhou é que o homem estivesse reconciliado com Ele, e é por isso que Ele me chamou e chamou a você.
Porque Ele chamou a mim e a você para andarmos reconciliados com Ele, mas também para sermos ministros da reconciliação e podermos levar outras pessoas até Ele também. E dizer para essas pessoas, olha, o véu do templo se rasgou, você tem acesso completo ao Senhor agora. Então se agora nós não temos mais o véu, também não temos mais aquela arca. Então a gente não precisa comprar uma arca e colocar aqui em cima desse púlpito. Sabe para onde foi essa arca, meu irmão? Foi para a sua vida. Foi para dentro de você. Você sabia que tem um montão de arqueólogo procurando essa arca? O que tem de gente cavando Israel, lá, aquela região lá? Ninguém sabe onde a arca está. Você quer saber de uma coisa? Talvez Deus tenha levado até para o céu, porque tem uma passagem bíblica que fala que vê ela em Apocalipse. Mas tem gente procurando essa arca até hoje. E sabe de uma coisa? As pessoas estão procurando a presença de Deus, a glória de Deus na arca. Só que a Bíblia fala assim, Deus criou toda a humanidade através de um único homem, a fim de que todos nós, toda a humanidade, busquemos a Ele, se porventura tateando. Tateando por quê? Porque a gente não vê, mas Ele não está longe de cada um de nós. Então você tem um montão de gente escavando aqueles lugares, aquelas terras, procurando aquilo que manifesta a glória, aquilo que manifesta o poder de Deus. Mas sabe aonde está? Não precisa escavar, está dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus fez uma morada e agora o véu do templo está rasgado, não tem arca, não tem véu, não tem separação. Agora o que existe é uma comunhão estabelecida entre nós e o nosso Deus, porque foi Ele que estabeleceu essa comunhão de novo. Nós não precisamos mais andar separados do nosso Deus. O véu do templo se rasgou e a glória do Senhor está dentro de você. O verso 52 me chama muito a atenção. E o que me chama mais atenção, gente, é que eu acho esse versículo um dos versículos mais impactantes da Bíblia toda. E eu nunca ouvi pregador falando sobre ele. E vocês vão me falar, se alguém já ouviu algum pregador falando sobre o verso 52, que diz assim, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vocês já ouviram falar disso, gente? Eu acho fantástico. Sabe por quê? Jesus não venceu a morte quando Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte quando Ele morreu. O que me traz vida, o que me traz perdão de pecados, o que rasgou o véu do templo, o que me dá acesso à presença de Deus, não foi Jesus ter ressuscitado, mas foi Ele ter sido sacrificado. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é para lembrarmos desse dia. Do dia em que Jesus Cristo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por mim e por você. Mas eu preciso entender uma coisa. Quando Jesus morreu, a vitória dele foi tão grande sobre a morte, que naquele dia, isso ele já acabou de morrer, os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram naquele dia. Eu quero que você imagine comigo. Estava falando em casa agora há pouco para a Pri, o avô dela morreu não tem tanto tempo assim. Eu falei, amor, você já imaginou, meio-dia tudo fica escuro, terremoto, até 3 da tarde, esse alvoroço danado. Aí passa um pouquinho, a gente encontra seu avô andando por aí. Você imagina a crise que foi instalada na sociedade, gente? E aquelas mesmas pessoas que disseram assim, solta Barrabás. E o que a gente faz com esse Jesus? Crucifica. Naquele dia eles viram. Meio-dia, o céu se fez em treva. A terra estremeceu. Sepulcros se abriram e mortos foram ressuscitados. Uau! Os soldados que estavam ali perto falaram assim, meu irmão, o que a gente fez, cara? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A gente matou o Filho de Deus. Você imagina o desespero, gente? Você imagina a crise que foi instalada?
Se eu puder recomendar um filme para vocês, eu quero recomendar agora um dos melhores filmes que eu já assisti. Porque narra uma história que não está na Bíblia, mas que é muito possível que tenha acontecido dentro de um contexto bíblico. O nome do filme é A Ressurreição. E o personagem principal não é Jesus, mas é um soldado romano que entrou em crise porque ele viu Jesus ressurreto. Então eu quero que vocês imaginem isso comigo. Mas sabe que eu falei tudo isso para vocês, gente, a fim de chegar num ponto aonde a gente tem um objetivo de aplicação pessoal dessa palavra. Nós entendemos até aqui então que Deus estava separado do homem porque tinha um véu. Entendemos que Jesus morrendo na cruz rasgou esse véu e a separação acabou. E que agora nós temos acesso de novo à presença de Deus, amém? Vocês estão comigo? Mas às vezes, nós costuramos o véu de novo. E é isso que eu quero fazer você pensar. Qual é a agulha e a linha que eu tenho usado para costurar o véu que já foi rasgado pelo Senhor? Às vezes, eu continuo separado da presença de Deus por causa da minha religiosidade. E pode ser que eu me ache bom demais, e por isso eu não acesso a presença de Deus. Jesus um dia ele falou assim, dois homens foram orar. Um religioso e um publicano. E o religioso falou assim, Senhor, eu jejuo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou obediente, guardo a tua palavra. Olha que bênção que eu sou, toda honra e glória seja a mim. Mas o outro homem orou assim, Senhor, eu sou um maldito pecador, sujo, podre, mas eu preciso da sua misericórdia e da sua graça. E aí Jesus falou assim, qual dos dois alcançou perdão? E aí os discípulos responderam, o segundo. Ele falou, pois bem. O primeiro nem achou que precisava de perdão. Só que a religiosidade, ela tem um problema. Nem sempre é porque a gente acha que a gente é bom. Às vezes, a gente tem uma religiosidade também, quando a gente acha que a gente é ruim demais. Sabia disso? Tem gente que não acessa o Senhor porque não acredita que Ele é capaz de recebê-lo. De tão pouco que a pessoa pensa de si mesmo. Mas quando ela faz isso, ela anula o sacrifício da cruz sobre a vida dela. Ela anula aquilo que Jesus Cristo fez no dia que Ele morreu naquela cruz e que rasgou esse véu do templo. Então às vezes a gente acha que o Senhor não vai nos receber. Eu não sei se é assim com vocês, mas sempre que a gente dá uma deslizada, uma pisada na bola, sempre que a gente tropeça, é mais difícil de voltar a orar, não é? Dá uma vergonha, não dá, gente? Você fala assim, eu vou ter que começar tocando logo nesse assunto. Eu vou ter que de novo falar com Deus sobre aquele mesmo pecado que eu já pequei tantas vezes, já pedi perdão tantas vezes. Só comigo ou tem mais alguém que é assim, gente? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele está pronto para te receber de novo. Mesmo que você pense que vai ser chato tocar nesse assunto, Deus não só está pronto, mas Ele está desejando que você vá falar com Ele sobre isso outra vez. Porque o que Deus quer, na verdade, é que você se coloque de novo na presença dEle. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por isso que o pecado também é uma agulha e uma linha que nós usamos para costurar o véu. Então a gente tem um primeiro que é a religiosidade. E aí tem um segundo já que é o pecado. Porque o que separou o homem lá no jardim que eu falei? O pecado. Isaías no capítulo 59, verso 1 e 2 diz assim, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. E nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir a sua oração. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente entende que sim,
Se eu permanecer numa vida de pecado, eu estou pegando de novo uma agulha e uma linha e costurando o véu do templo e me separando de Deus de novo. Por quê? Porque o véu do templo, o sacrifício de Jesus, o véu rasgado, tudo isso veio para perdoar pecados, mas não somente para perdoar pecados, porque o testemunho de João Batista sobre Jesus não era que ele era o cordeiro que perdoa o pecado do mundo, e sim o cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus que alguns irmãos estão comigo aqui. Então, quando João Batista olhou, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus não veio só para te perdoar, Ele veio para te libertar completamente das obras do pecado. Ele não quer que você costure mais esse véu com o pecado. Ele não quer que você viva separado dele. Ele quer te chamar para um lugar de santidade, de santificação, de transformação, para que você seja cada vez mais parecido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim nós possamos ser um com eles. Então o Senhor Jesus agora Ele está nos convidando para jogar fora essa linha chamada pecado, essa agulha chamada pecado e essa linha chamada embaraço. Fala assim: para de costurar esse véu, não anda mais separado de mim. Abandona o teu erro, abandona o teu pecado, te arrepende daquilo que você está fazendo de errado e começa a caminhar com intimidade mesmo comigo. Começa a caminhar perto de mim, porque foi para isso que eu te criei e te chamei. E aí você vai ver o que é ser completo de verdade. Então às vezes a gente costura esse véu com a religiosidade, e às vezes a gente costura esse véu com o pecado, e às vezes a gente pode costurar esse véu com a incredulidade. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Então, às vezes, não é consciente, mas inconscientemente, a gente se aproxima de Deus como se Ele não estivesse ouvindo. A gente ora e fala a Deus como se Ele não estivesse escutando. A gente costura o véu de novo com uma incredulidade. A Bíblia fala assim: quando vocês pedirem, peçam crendo que o Senhor vai te dar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer que se aproxime de Deus precisa crer. E Ele recebe aqueles que se aproximam e é galardoador daqueles que o buscam. E se nós não acreditarmos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, ou que o Senhor está recebendo o nosso culto, a gente vai vir no domingo aqui de manhã, a gente vai cantar uma música, a gente não vai adorar o Senhor. Então quando eu vier para um culto, sabendo que o Senhor está ouvindo o culto que eu estou entregando para Ele, eu vou adorar a Deus, eu não vou cantar a música. Quando eu vier para um culto, ouvir o que o Senhor tem para falar para mim, através da palavra que está sendo ministrada do altar, então eu não estou mais agora num culto, diante de um palestrante falando alguma coisa que seja do homem, mas é uma voz que está saindo através do homem, mas é uma voz de Deus para a minha vida. Então eu não vou ficar levantando e andando toda hora para lá e para cá, porque Deus está falando. Então agora eu tenho aquilo que eu falei agora há pouco: respeito e reverência com a presença de Deus. Aí eu paro de abrir o segundo Instagram, capítulo 2, verso 4, enquanto o pastor está pregando. Porque eu entendo que é Deus que está falando comigo. Eu acho que seria uma falta de educação tremenda olhar uma rede social enquanto Deus está falando. Então a partir daí agora eu entrego um culto, sabendo que Deus está ouvindo o meu culto e está recebendo, e está falando comigo de volta depois no momento da mensagem, amém? Então agora eu não entrego mais um culto com incredulidade que costurava o véu. Agora eu entrego um culto crendo que Deus está no culto. Então agora quando eu fecho o meu olho lá no meu quarto, ou quando eu estou dirigindo o meu carro sozinho, e eu vou orar, eu tenho que acreditar que o Senhor está sentado ali do meu lado? Não, que Ele está dentro de mim. É muito mais do que isso. De que Ele está dentro de mim, e que aquela arca da aliança que antes estava lá atrás do véu, agora ela também está aqui dentro de mim, a presença e a glória de Deus. Então agora eu não entrego mais uma oração como se Deus não estivesse ouvindo. E aí eu não fico falando palavras repetidas que ficam talvez mais bonitas assim, e que talvez impressione a Deus, mas eu falo aquilo que é sincero diante do Senhor. Então a minha oração agora não vai ser aquela coisa assim: ó Deus sublime, maravilhoso, tremendo e excelso, porque eu gravei bem essas palavras, achei bonito, eu vou falar.
Não, mas agora eu vou chegar diante de Deus, Senhor. O Senhor é lindo, eu te amo, eu te quero, Jesus. Me leva para um lugar mais profundo no Senhor. Eu preciso mesmo é estar mais firme em Ti. Eu preciso mesmo, Senhor, é manter tudo que o Senhor construiu na minha vida. Mas eu só consigo manter se a Tua presença estiver em mim. Eu não vou errar se o Senhor continuar comigo. Se o Senhor estiver em mim, eu não vou querer vacilar, eu não vou pisar na bola, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aí a minha oração fica até desesperada por mais dele, porque eu creio que Ele está ali. E às vezes a gente vem costurando o véu de novo com uma falta de perdão, por exemplo. Jesus ensinou a gente a orar e falou assim, quando vocês forem orar, diga assim, ó, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. Então, meu irmão, qual que é a medida de perdão que você tem derramado sobre as pessoas? É essa mesma medida que o Senhor pode derramar sobre a sua vida, amém? Ixi, quero ver falar amém agora, hein? Eita Deus poderoso. Vamos parecer a igreja pentecostal aqui e falar assim, fala Deus. Eu sei que para alguns temperamentos é muito mais difícil perdoar do que para outros, né? Só que o desafio de um melancólico é não ser melancólico, e ele vai deixar de ser melancólico quando o Espírito Santo de Deus tomar a vida dele, amém? Do mesmo jeito que um colérico que fala aquilo que pensa sem achar que vai ofender ninguém, também vai deixar de ser colérico porque o Espírito Santo de Deus é que está governando a vida dele, amém? Mas isso fica uma mensagem para domingo que vem, amém também? Domingo a gente fala sobre isso. Mas sendo mais fácil, ou sendo mais difícil para mim ou para você, meu irmão, talvez a falta de perdão, para você que é melancólico, é mais difícil. Mas outros pecados para mim que sou sanguíneo é mais difícil também. Então cada um com a sua luta, meu irmão, porque sendo mais fácil ou mais difícil vai ter que perdoar. Sendo mais fácil ou mais difícil, a gente vai ter que viver num lugar de liberdade plena no Senhor, onde nós vamos liberar perdão sobre a vida de todos aqueles que já nos ofenderam. Vou contar uma história que esses dias eu ouvi, a minha esposa foi muito assertiva. Nós estávamos, há um tempo atrás, a gente estava cuidando de um casal, e aí o rapaz falou assim, eu sei que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, e eu sei que ela já me perdoou, mas direto ela traz de novo os assuntos. Aí a Pri falou assim, tá bom, agora é a sua vez de perdoar 70 vezes 7. Toda vez que ela te acusar de novo. Isso mostrou e sinalizou algo para mim que achei maravilhoso, porque perdão é exercício todo dia, meu irmão. Perdão é rotina. Perdão é diário. E se eu não for capaz de perdoar coisas pequenas durante o meu dia, eu também não vou ser capaz de perdoar o acúmulo de tanta coisa pequena lá na frente. Agora eu tenho que entender o seguinte. Às vezes eu falto com o perdão com outras pessoas, e isso está ruim. E às vezes eu não perdoo a mim mesmo também, isso também é complicado. Você está se martirizando à toa. Se você não consegue se perdoar, você acha que o seu juízo é melhor do que o de Deus, porque até Deus já te perdoou, meu irmão. Parou para pensar nisso? Imagina aí, você acha que o seu juízo é melhor do que o de Deus? Pois bem, o sangue de Jesus foi vertido na cruz para apagar esse pecado que até hoje você sente o peso dele na sua vida. Eu quero te convidar a se livrar disso agora em nome de Jesus. Seja liberto disso, meu irmão. Não costura de novo o véu do templo, porque você acha que você não foi perdoado, e aí você não acessa aquilo que Deus tem para você, e na verdade Deus tem uma vida plena para a tua vida, um relacionamento íntimo com Ele, mas você não consegue acessar, por quê? Porque tem uma barreira que você criou, e que o Senhor já derrubou, mas parece que está aí ainda. Você imagina que você tem um cavalo num pasto com um cabresco amarrado ali num toco, só que o toco está solto. O cavalo acha que está preso. Assim é alguém que não se perdoa. Deus já liberou, já soltou, e você ainda está preso. Sabe, a gente costura o véu, coisas pequenas às vezes. A gente estava numa célula, eu falei assim, curva a sua cabeça, vamos orar. Aí um homem falou assim, pastor, desculpa aí, mas com licença, na época eu não era nem pastor, eu acho, na época eu era... Ô Daniel, com licença, aqui, vamos colocar de pé? Vamos orar de pé, né, gente? Não vamos orar sentado, não. Bom, achei que estava tudo bem, uma reverência, né? Não tem problema, tá tudo certo.
Mas se isso um dia impedir esse homem de orar, porque ele está sentado, meu irmão, a gente ora tomando banho, a gente ora sentado quando dirige, a gente ora de pé, a gente ora deitado, a gente sonha que está orando. Porque a nossa vida tem que ser vida de oração. Não de petições e súplicas, mas de oração. Uma coisa diferente da outra. Vida de oração. Por que a Bíblia fala orai sem cessar? Porque oração é relacionamento com Deus. Petição é pedido de socorro, é pedido de ajuda, é pedir bênção para o Senhor. Então, o dia que você entender que oração não é petição, você entra numa crise porque você não sabe orar. Foi o que aconteceu comigo. Eu orava, dava 2 minutos, eu falava assim, Deus, abençoa aquele irmão, fulano de tal, derrama graça, abençoa a minha vida, nisso, naquilo, naquilo outro. Senhor, estou enfrentando um problema, uma luta. Como eu oro muito, né? Eu oro bastante. Não, você suplica muito. Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar. Eu falei esse exemplo na semana passada com os homens, né, Rogerinho? Eu falei assim, imagina o Vitor, barbado, desse tamanho, falando o dia inteiro com o Rogério, pai, arruma isso para mim, pai, leva ali, pai, me busca aqui, pai, me faz isso, pai, faz aquilo. Um almão desse aí, te vira, velho, nasceu quadrado. Bom, não para de pedir as coisas para o Rogério, né? Não é isso que ele faz, só na imaginação minha ficar imaginando ele fazendo isso, né, como seria chato. Agora imagina você, um homem já criado, um adulto, um filho maduro de Deus, pedindo o tempo todo. A gente tem que entender, oração não é pedir, oração é conviver com Deus, oração é manter amizade com Deus, oração é falar e ouvir Ele falando, oração é contemplar a beleza da santidade dEle, oração é aproveitar que o véu do templo foi rasgado, atravessar esse véu, e viver lá do outro lado, no Santo dos Santos. Eu quero encerrar essa mensagem com um versículo que Deus trouxe à minha mente agora. Está lá em Hebreus, eu não lembro o endereço certo, mas ele diz assim, portanto, entremos com confiança no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho. Aleluia! Um novo e vivo caminho foi feito. Quem é esse novo e vivo caminho? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, disse Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Se você já está caminhando com Jesus, você está no caminho. Mas esse caminho te leva para um lugar, que é um lugar de relacionamento com Deus. Então entrem pelo novo e vivo caminho, no Santo dos Santos, com confiança em nome de Jesus.